Vamos dar início, então, à oitiva da testemunha Carlos de Almeida Batista Júnior. Já está presente na... Sim, senhor ministro. Bom dia. Bom dia, brigadeiro. Já houve a qualificação com o nome completo, idade, local de residência, profissão. Agora pergunto à testemunha se é parente em algum grau, qual seria o grau, ou tem relações com qualquer das partes envolvidas. Não, senhor. Agradeço, brigadeiro, e passo. Advirto também a Vossa Senhoria, nos termos do artigo 342 do Código Penal, que está sob compromisso de dizer a verdade sob pena do crime de falso testemunho. Imediatamente passo a palavra ao Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonet Branco. Bom dia, ministro presidente desta audiência, ministro Alexandre de Moraes, bom dia, ministro Luiz Fux, bom dia, senhores advogados, senhores, a todos aqui presentes, bom dia, brigadeiro Batista Júnior. Eu começaria perguntando se o brigadeiro se recorda do depoimento que prestou perante a Polícia Federal e se confirma aquele depoimento. Sim, senhor. Eu confirmo o depoimento, mas tão logo possível eu gostaria de fazer um complemento de um ponto contido lá. A minha primeira pergunta para o senhor, depois dessa indagação geral, é a seguinte: no período eleitoral de 2022, o senhor participou da Comissão de Fiscalização do Ministério da Defesa ou acompanhou os trabalhos realizados por essa comissão? Sim, senhor. O senhor acompanhou o trabalho ou participou da elaboração do relatório? Não, eu acompanho o trabalho. A comissão era formada por 10 militares, sendo 3 da Força Aérea, subordinados diretamente a mim e com quem eu despachava. Um deles é o coronel mais antigo, e eu acompanhei em várias reuniões com ele, e também dentro do Ministério da Defesa. Obrigado. E pelo trabalho que foi desenvolvido, que o senhor acompanhou, o senhor se lembra de ter sido identificado algum indício de fraude ou de vulnerabilidade no processo de votação, no processo eleitoral? De vulnerabilidade ou fraude, não, senhor. Certamente é um sistema informatizado que pode ter opções de melhoria, como está no próprio relatório. E o senhor chegou a comentar com o presidente da República da época, o presidente Jair Bolsonaro, a sua conclusão sobre a lisura do processo eleitoral? Sim, senhor. O senhor comentou com ele que estava convencido da lisura do processo eleitoral? Sim, senhor. Comentei após o segundo turno, na reunião que nós tivemos no dia 1º de novembro, uma terça-feira após. Depois comentei nas várias reuniões, 5 ou 6 reuniões que os comandantes e o ministro da Defesa tivemos com ele, e comentei com mais ênfase numa reunião que entendo que foi no dia 14, quando ele me apresentou o relatório do IVL com uma possível erro de programação que poderia levar a alteração no resultado. Perfeito. E durante a elaboração desse relatório, o senhor tem notícia se pessoas ligadas à presidência da República tentaram interferir ou influenciar nos trabalhos, chegaram a apresentar teses de fraude nas urnas para que essas teses fossem verificadas? Interferir no relatório eu desconheço, mas diversas pessoas levaram à presidência da República e da presidência veio ao Ministério da Defesa diversas teses, possibilidades de fraudes. Isso no meu depoimento, inclusive, eu pedi para constar entre aspas. Teorias de deficiência de programação que tivesse levado, e todas elas foram rechaçadas pela equipe de fiscalização. Houve alguma
interferência do coronel Marcelo Câmara nesse processo de elaboração dos relatórios. Ele chegou a atuar de forma imprópria do ponto de vista de formalidades durante a confecção desse relatório? Sim. Em uma dessas propostas, ou uma dessas teses que foi levada à presidência, o coronel Marcelo Câmara ligou diretamente para o coronel Wagner, que era o mais antigo, com grande capacidade, tanto na área de inteligência como na área de TI, e o coronel Wagner despachava com muita periodicidade comigo, e eu levei o caso ao Ministério da Defesa e falei diretamente com o ministro Paulo Sérgio, que pedisse à presidência da República para que isso não mais ocorresse de forma direta, mas ocorresse via cadeia de comando, através da equipe de fiscalização. Obrigado. O presidente Bolsonaro, ele era informado dessas conclusões que a comissão ia desenvolvendo? Ele tinha ciência de que não foram identificadas fraudes nem no primeiro, nem no segundo turno? Foi, senhor, através do ministro da Defesa. Além dessas reuniões que eu falei, através do ministro da Defesa, eu despachava com ele esse assunto. Perfeito. O senhor, a comissão e o senhor chegaram a avaliar as alegações de fraude que foram apresentadas numa live de um argentino chamado Sirimido, em 4 de novembro de 2022, bem como alegações de fraude que constavam de um relatório do Instituto Voto Legal, que foi utilizado depois para uma representação eleitoral no TSE. O senhor avaliou e chegou a comentar com o presidente Bolsonaro sobre as suas conclusões sobre essas alegações? Sobre o argentino Sirimedo, eu não tive conhecimento disso, não acompanhei. Certamente, no mundo de hoje, isso bateu no WhatsApp, em algum meio de comunicação, mas eu não dei atenção. Só fui dar atenção a isso depois da abertura da Operação Veritas. Mas com o presidente, no dia 14, acho essas datas atuais, dia 14 de novembro, o presidente chamou o ministro da Defesa, os 3 comandantes, nós nos reunimos no Salão Norte, eu não sei o nome do salão, mas é onde tem os sofás. O presidente entregou uma cópia a cada um de nós, eu li a cópia e falei com ele: presidente, até major eu fui programador, e esse relatório, além de estar muito mal escrito, ele contém erros, eu usei a palavra sofismas, para a identificação da urna. O problema era que num dos programas, chamado LogD, nas urnas anteriores a 2020, ele aparecia um número lá, não sei se era 30 e poucos milhões, e não tinha isso de urna. O presidente imediatamente ligou para o presidente do Instituto Voto Legal, colocou no Viva Voz, e eu falei com ele. Acho que o presidente não me identificou para o Carlos Rocha. E tudo que eu falei ao presidente, eu falei ao Carlos Rocha, que ouviu calado. E eu disse para ele o seguinte: apesar do número de identificação de cada urna ter, nas anteriores a 2020, um número fixo, há a possibilidade de indexar as tabelas através de outros campos, como TRE, Estado, seção, zona eleitoral, e o próprio nome do arquivo, quando se salva, ele salva com o número da urna. Perfeito. Pelo trabalho que o senhor acompanhou, teria sido possível que o Ministério da Defesa divulgasse o relatório de fiscalização referente ao primeiro turno antes da data da votação em segundo turno, portanto, antes de 30 de outubro de 2022? Penso que sim. Perfeito. O senhor acredita, ou teve notícia, ou ouviu falar de alguma pressão vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro para interferir na divulgação desse relatório? Para interferir no adiamento da divulgação desse relatório? Sim, senhor.
Nessa semana de primeiro, o relatório foi entregue no dia 9. Eu ouvi que sim, certamente outros testemunhos aqui poderão dar isso com mais precisão, como o Coronel Wagner, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Obrigado. Houve uma nota do Ministério da Defesa sobre o relatório que foi divulgado no dia 9 de novembro de 2022. Essa nota foi divulgada no dia 10, portanto, no dia seguinte. E essa nota dizia, embora não tenha apontado, também não excluiu a possibilidade de existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. O senhor faz ideia de quem foi o responsável por essa nota? O senhor ou algum outro comandante, o senhor tem notícia se algum outro comandante participou da elaboração dessa nota? Não, senhor, não tenho notícia. Nós informamos ao ministro da Defesa, 2 dias antes, no fechamento, que nós três não assinaríamos sequer o relatório técnico, porque era um trabalho técnico. Então, o relatório foi assinado pelo oficial mais antigo de cada força. E nós não participamos da confecção e não tínhamos conhecimento dos termos desse ofício, dessa nota do dia 10. Então, essa nota foi de responsabilidade de quem? Do próprio Ministério da Defesa? Ministério da Defesa. Sim, perfeito, sem a participação dos comandantes, não é isso? Sim, senhor. Eu não participei. Desconheço que os outros tenham participado. Perfeito, obrigado. Depois do segundo turno das eleições, o senhor chegou a comparecer ao Palácio da Alvorada? Consegue mapear mais ou menos estimar quantas foram as suas idas ao Palácio da Alvorada nesse período? Doutor Gonet, com todos esses assuntos, eu tentei reconstruir com a ajuda do gabinete do atual comandante da Aeronáutica, a minha agenda de todo esse período. No mínimo, eu estive lá no dia 1º de novembro, no dia 2 de novembro, no dia 14 de novembro, no dia 22 de novembro e dia 24 de novembro. Nunca estive sozinho com o presidente e o general Paulo Sérgio estava presente. Acho que os outros 2 comandantes estavam em todas, não tenho certeza. Eu estive pelo menos 5 vezes. Muito obrigado. Nesses encontros, o presidente Jair Bolsonaro questionou o resultado das eleições, ele pediu que fossem tomadas medidas para questionar o resultado das urnas. E qual foi, se isso aconteceu, o que o senhor expôs ao ex-presidente nesses encontros? Qual foi de que forma o senhor se manifestou a respeito desses pedidos, se é que eles ocorreram? Doutor Gonet, durante todo o período eleitoral, logicamente as Forças Armadas trabalham com muita avaliação da conjuntura. E nós estávamos entendendo a sociedade, o povo completamente rachado ao meio, radicalizado. Então, nós sempre trabalhamos com uma hipótese de um acionamento de uma garantia da lei da ordem. Após o dia 31, com os caminhoneiros, com as mobilizações, com aqueles que estavam frustrados, o nosso medo de ser necessário uma garantia da lei da ordem, eu estou dizendo uma garantia da lei da ordem para aquilo que está previsto no artigo 142, por iniciativa de um dos poderes, pontual, para resolver um problema. Então, esta era a garantia da lei da ordem que os comandantes trabalhavam. Durante esse primeiro período, do dia 1º ao dia 11, na reunião do dia 1º estavam o ministro Paulo Sérgio, os 3 comandantes e o Bruno Bianco, advogado-geral da União. Nós colocamos todos os resultados da urna, que nós não encontramos qualquer fraude, qualquer risco ao resultado da urna, e ao final o presidente perguntou ao doutor Bruno Bianco se havia mais alguma solução jurídica a se tomar. E ele falou que não. Logicamente que dali foi feito o anúncio
pelo presidente do resultado, isso no dia 1º de novembro. Nós voltamos no dia 2 de novembro ao Palácio, nos reunimos na biblioteca, no sofá da biblioteca. A primeira reunião foi na mesa da biblioteca. O segundo foi no sofá da biblioteca, só o ministro da Defesa e os 3 comandantes. E o presidente colocou... O presidente estava frustrado com o resultado e parecia deprimido, com uma erisipela que certamente atacou o sistema dele. E esse assunto de garantia da lei e da ordem, ele começou a ser abordado nessas outras reuniões, mas o foco era a entrega do relatório. Em determinado ponto, e aí eu não sei precisar o senhor, mas eu penso que foi a partir do dia 2, penso que foi a partir do dia 11, eu comecei pessoalmente a entender que aquela garantia da lei e da ordem que nós estávamos abordando não era o que eu estava acostumado a ver as Forças Armadas cumprirem desde 92. E nós começamos a ficar desconfortáveis. Pelo menos eu, ministro Paulo Sérgio e o general Freire Gomes. Nesse momento, numa dessas discussões, a discussão era uma discussão de reunião de trabalho, nós sugerimos ao presidente que se havia algum problema por uma crise institucional, estava na hora de chamar outros participantes para aquela reunião que não só os militares. E foi aí que eu sugeri o ministro Anderson Torres de uma conversa do presidente com o presidente da Câmara e do Senado, porque os 3 são membros do Conselho de Defesa. Desconheço se isso foi feito. Então, a partir do dia 11, nós começamos a ficar desconfortáveis se a GLO que nós estávamos falando era para caminhoneiros, era para acampamentos ou era para outros objetivos. Obrigado, brigadeiro. E dessas reuniões, o senhor disse, então, que o ministro da Justiça, Anderson Torres, também participava dessas reuniões, né? E qual era o papel dele nessa reunião? Como ele se posicionava nessas reuniões? Ele apoiava, repudiava essas medidas? Qual era o comportamento que o senhor detectava nele? Doutor Paulo Boné, este é exatamente o ponto que no início, quando o senhor me perguntou sobre, de uma forma geral, sobre o meu depoimento, eu disse que eu gostaria de fazer uma retificação, uma complementação. Quando nós levamos a sugestão ao presidente para trazer o ministro da Justiça, porque quando se faz uma GLO, por exemplo, isso começa, vamos dizer, com um governador com uma crise de PM, isso vai direto do governador ao presidente, existe um processo jurídico que passa pela SAGE da Casa Civil, que faz a análise jurídica, que vai para o GSI e faz o decreto. A sugestão é que, apesar dele ser um poder executivo, por iniciativa de qualquer dos poderes, que fosse envolvido, como tem a SAGE, o ministro Anderson Torres, para que fizesse essa análise. Eu não estava falando de qualquer golpe, qualquer documento de golpe. Nós continuávamos falando sobre uma GLO daquela que os militares estão identificados, com o princípio de segurança pública, um problema na sociedade. Eu confesso ao senhor que depois que foi quebrado o sigilo, eu disse, eu conheço o meu depoimento, estava à vontade no meu depoimento, e quando foi quebrado o sigilo pelo ministro Alexandre de Moraes, eu vi a reação do ministro Anderson Torres e eu fiquei em dúvida se foi, ao idealizar a presença dele, eu tivesse transferido isso. Então, eu gostaria de fazer uma retificação aqui. Acho que em tempo. Eu fiz lá de boa fé uma retificação que eu não tenho a mesma certeza sobre a participação do Anderson de Moraes sequer em uma reunião. Tenho certeza que eu não estive na Palácio Planalto durante o mês de dezembro e tenho certeza que eu e ele nos encontramos no Palácio da Alvorada neste período. Mas eu gostaria de retificar
este ponto do Anderson de Moraes. Perfeito. Qual era a postura do senhor e dos demais comandantes quando essas medidas de GLO e outras providências extraordinárias estavam sendo discutidas? Há no depoimento a afirmação de que o comandante do Exército, general Freire Gomes, afirmou que, caso tentasse tal ato, teria que prender o presidente da República. O senhor confirma esse seu depoimento? Confirmo, sim, senhor. Eu acompanhei anteontem a repercussão, estava chegando de viagem. General Freire Gomes é uma pessoa polida, educada. Logicamente, ele não falou esta frase com agressividade com o presidente da República, ele não faria isso, mas é isso que ele falou. Ele Obrigado. falou com muita tranquilidade, com muita calma, mas colocou exatamente isso. Se o senhor tiver que fazer isso, eu vou ter trabalho em prender. Foi algo nesse sentido. Eu vi a discordância entre o que ele falou e o que eu estou falando. Perfeito. E essa GLO, qual era o objeto dela? O que ela pretendia? O que ela planejava? O que se objetivava com ela? Que instituições seriam atingidas? A GLO que nós, militares, estávamos trabalhando era uma GLO para o caso de uma convulsão social no Brasil. Nós não estávamos trabalhando com uma GLO para qualquer outro objetivo que não isso. Tanto que, no meu depoimento, disse isso, falei com o presidente Bolsonaro. Aconteça o que acontecer, no dia 1º de janeiro, o senhor não será presidente. Ou seja, a GLO que nós estávamos falando era para o caso, por exemplo, de um problema em alguma cidade, algum estado, alguma convulsão social. Nós, os 3 comandantes e o ministro da Defesa não estávamos, no meu modo de ver, falando disso. E qual era o objetivo da GLO que o senhor detectou que estava sendo ideada, craneada pela presidência da República, pelo presidente Jair Bolsonaro? Doutor Boné, existe um conhecimento de emprego militar que diz que a guerra é ganha quando se conquista os objetivos políticos, não os militares. A partir de um momento, eu comecei a achar que o objetivo de qualquer medida dessa de exceção era, sim, para não haver a assunção pelo presidente que foi eleito, e não estou entrando em na seara de ideológica ou pessoal. E a partir desse momento, e eu digo para o senhor que isso aconteceu do dia 11 ao dia 14, eu fiquei bastante preocupado. Obrigado, brigadeiro. Em alguns desses encontros com o então presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Sérgio, foi aventada a possibilidade da prisão de autoridades públicas? Foi, senhor. Do ministro Alexandre de Moraes. E havia se explicava... Desculpa. Isso era no brainstorm das reuniões, isso aconteceu. Desculpa por lhe interromper. Não, por favor, pode continuar. Isso. E eu lembro bem que nisso daí houve a seguinte discussão: vai prender o presidente Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, vai. Amanhã o STF vai dar um habeas corpus para soltar ele. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos prender os outros 11? Mas esse era um brainstorm buscando uma solução que já estava no campo do desconforto. Pelo menos para mim está. Ótimo. O ministro da Marinha, o almirante da época, o comandante da Marinha na época, o almirante Almir Garnier, ele participou de alguma dessas reuniões? O senhor poderia destacar como foi o comportamento dele diante dessas situações, desse cenário?
Posso, sim, senhor. A participação a postura do Almirante Garnier, desde o início das reuniões nossas, era de muito incômodo com o processo que estava se delineando, infelizmente. Eu lembro que uma vez, doutor, eu falei para ele, nada pode ser tão pior para as Forças Armadas do que nós não termos uma postura de consenso. E isso talvez seja o mais difícil desse processo acontecer. O Almirante Garnier não estava na mesma sintonia, na mesma postura que o general Freire Gomes. E acho que também o general Paulo Sérgio. No depoimento, o senhor afirma que o almirante Garnier chegou a afirmar que colocaria suas tropas à disposição de Jair Bolsonaro. O senhor confirma? Poderia explicar essa frase que foi registrada no termo de audiência? Posso, senhor. Como eu disse, essa postura era bastante conhecida de nós três. Nós três, o ministro Paulo Sérgio, eu, Freire Gomes. E em uma dessas reuniões, dessas reuniões eu tenho uma visão muito passiva do Almirante Garnier. Okay? Eu lembro que o Paulo Sérgio, Freire Gomes e eu conversávamos mais, debatíamos mais, tentávamos demover a mais o presidente do Garnier. Em uma dessas, chegou um ponto que ele falou que as tropas da Marinha estariam à disposição do presidente. Muito obrigado. Foi apresentada para o senhor alguma minuta de ato que decretava o golpe de Estado, a ruptura com a normalidade democrática? Em algum instante foi apresentado isso para o senhor? Foi, senhor. No dia 14 de dezembro, no Ministério da Defesa, pelo ministro Paulo Sérgio. Isso foi apresentado e houve alguma reação dos presentes? Qual foi a postura dos que estavam presentes? Quando eu entrei, eu fui o último a chegar na reunião. O almirante Garnier estava de costas para mim, o general Paulo Sérgio de lado e o Freire Gomes de frente. Eu entrei, sentei ao lado do Garnier. Imediatamente a reunião começou e o general Paulo Sérgio disse o seguinte: trouxe aqui um documento para vocês verem. E eu confesso ao senhor que não me lembro se ele falou que era um estado de defesa ou estado de sítio. Eu raramente, porque eu achava que não existia os pressupostos básicos e todo esse processo sequer para estado de defesa. Então, estado de sítio era uma coisa que eu não imaginava que fosse aparecer essa expressão. E ele falou assim: eu trouxe aqui um documento que é para vocês analisarem. Logicamente que, com base em tudo que estava acontecendo, eu perguntei para ele: esse documento, o documento estava na mesa, dentro de um plástico, falei, esse documento prevê a não assunção no dia 1º de janeiro do presidente eleito? E ele falou sim. E aí eu falei, não admito sequer receber este documento, não ficarei aqui. Levantei, saí da sala e fui embora. Como eu falei para o senhor, na guerra o objetivo político é que faz ganhar ou perder a guerra, não é o militar. E eu tinha um ponto de corte. Eu tinha muito respeito pelo presidente, por todos os meus colegas, mas eu tinha um ponto de corte. O ponto de corte era no dia 1º de janeiro, o presidente que já havia sido 2 dias antes diplomado, e novamente não estou entrando aqui no mérito de processo eleitoral, de ideológico, nada disso, é um processo democrático. Esse era meu ponto de corte, por isso eu saí da sala e fui embora. Obrigado, brigadeiro. E o senhor se recorda da postura dos outros comandantes nessa oportunidade? O brigadeiro, o general Paulo Sérgio, quando eu perguntei, isso aí prevê não a assunção do presidente eleito, ele ficou calado e, logicamente, que nós temos afinidades ou conhecimentos há muito tempo, eu entendi que estava previsto isso.
O Garnier não falou nada e o Freire Gomes também condenou a possibilidade de nós avaliarmos aquele documento. E eu saí da sala, não sei o que aconteceu depois. Obrigado. Depois de que o senhor se opôs à minuta de uma forma tão enfática, o senhor sofreu alguma espécie de ataque, opressão, presencialmente ou virtualmente? Muitas. Não só minha pessoa, mas a minha família. O que foi muito difícil, viu? Ainda tem sido difícil, porque ainda tem muita gente em trânsito. Foi muito difícil. E o senhor identifica a fonte desses ataques? Infelizmente também, sim, senhor. General Braga Neto, pelo que me foi dado a conhecer nesse processo todo, foi um deles. Tem outros, Ailton, aí os outros eu não conhecia, mas... O senhor já ouviu Paulo falar... Figueiredo, tem outras pessoas. Perfeito. O que o senhor, como o senhor interpretava esses ataques que teriam sido determinados pelo general Braga Neto? O senhor imaginava que isso era uma forma de demovê-lo da sua posição? Como que o senhor interpretou esses ataques? A minha posição sempre foi muito firme, tanto para o presidente como para todos que tratavam desse assunto. As minhas convicções não serão atingidas com esse tipo de ataque. Logicamente, quando entra a família, é muito chato, né? E eu entendo que isso era uma tentativa infrutífera e será sempre infrutífera de tentar me desviar do caminho. Esse não é o caminho. Me desviar do caminho certo. E não deu certo e não dará. Brigadeiro, o senhor chegou a conversar com o general Augusto Heleno sobre essas medidas de exceção que estavam sendo concebidas? Gonê, eu conversei com o general Heleno. O general Heleno, em 2022, tinha um filho que estava se formando no ITA. E a diplomação foi no dia 16 de dezembro. Eu nunca tinha conversado desse assunto com o general Heleno, mas eu estava lá na formatura, eu era o comandante da aeronáutica, presidia a solenidade de formatura de diplomação. Quando terminou, nós estávamos ali, não me lembro se numa recepção, ele veio me procurar pedindo, sabia que eu estava com o avião da Força Aérea lá, com a equipe que me apoiava, pedindo uma carona, vamos dizer assim, se eu podia trazer ele para Brasília naquele dia, porque o presidente Bolsonaro chamou ele para uma reunião de emergência no dia 17. Eu perguntei para ele, o senhor ponderou com o presidente Bolsonaro, que seu neto está lhe formando, sua esposa está aqui, que tem o baile hoje à noite? Ele falou, sim. E eu achei aquilo muito grave. Falei, logicamente, que o senhor irá comigo no avião. Mas aquilo me deixou muito preocupado, certamente pelo que eu tinha vivido no dia 14 e antes. Falei, general, eu nunca conversei com o senhor sobre um assunto, eu acho que está na hora de nós termos uma conversa. Pedi para os seguranças limpar uma sala lá na biblioteca do ITA, fui só eu e ele, e falei, não é normal o senhor ter que sair no meio da formatura para ir, não sei que reunião de emergência será essa amanhã, sábado, dia 17 de dezembro. Mas no clima que o Brasil está, eu preciso dizer um negócio do senhor. Eu e a Força Aérea, por unanimidade do alto comando da Aeronáutica, não vamos apoiar qualquer ruptura nesse país. Se alguém for bancar isso, saiba quais são as consequências que pode haver. Ele estranhou a firmeza, eu acho que eu falei, mas eu e ele temos uma relação de muito tempo. Ele veio no avião, sentou na cabine comigo e não falamos mais nisso. Também não sei se teve a reunião, dia 17, nunca mais entrei em contato com ele. O senhor fez essa advertência porque o senhor imaginava qual era o objeto dessa reunião, é isso? Havia no dia... Bem, o clima, eu vou repetir aqui, a ministra Carmen Lúcia. O barulho embaixo dos nossos sapatos era muito grande há muito tempo. E
aquela reunião do dia 14 não tinha me deixado confortável. As palavras do presidente, do ex-presidente, na frente do Alvorada, que as Forças Armadas iriam para onde o povo mandasse, que nós estávamos numa encruzilhada, também não tinha me deixado confortável. Logicamente, eu entendi que o ministro Heleno não estava sendo chamado para alguma coisa trivial e quis deixar clara a posição novamente da Força Aérea, porque eu não tinha deixado para ele ainda. Muitíssimo obrigado, brigadeiro. Ministro Alexandre de Moraes, estou satisfeito com as respostas que foram dadas. Agradeço Obrigado, doutor Bonet. Agradeço ao Procurador-Geral, professor Paulo Gonet. Eu passo a palavra, já desde logo cumprimentando o doutor Demóstenes Torres, passo a palavra à defesa do réu Almir Garnier Santos. O microfone, doutor. Excelentíssimo senhor ministro relator Alexandre de Moraes, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, quero aproveitar esse momento, senhor Procurador-Geral da República, para dizer que dei uma entrevista na Folha e que usei uma expressão popular e que hoje eu tive a convicção que essa expressão lhe ofendia. Então, Vossa Excelência sabe do grande apreço que lhe tenho e quero aqui pedir desculpas por tê-lo ofendido, magoado, embora não fosse a minha intenção. Eu reafirmo que tenho restrições técnicas à acusação, à denúncia apresentada, mas não a Vossa Excelência. Nós somos adversários, não somos inimigos. Então, eu vou usar também uma expressão que meu pai costumava usar, uma expressão pública que diz que quem conversa demais dá bom dia a cavalo. Então, hoje foi o dia de eu dar bom dia a cavalo ao me referir a Vossa Excelência. E peço desculpas extremas por esse momento. Repito, minha função é fazer a defesa e farei de forma aguerrida. Demais ministros do Supremo Tribunal Federal, meus colegas advogados, serventuários, senhor depoente Carlos de Almeida Batista Júnior. Indagaria a Vossa Senhoria, primeiro, na página 757 do seu depoimento, Vossa Senhoria diz o seguinte, que na reunião do dia 1º de novembro, o depoente, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, o comandante do Exército, general Freire Gomes, e da Marinha, almirante Almir Garnier, além do advogado-geral da União, Bruno Bianco, expuseram ao então presidente da República, Jair Bolsonaro, que não tinha ocorrido fraudes nas eleições. Vossa Excelência confirma que Almir Garnier participou dessa reunião e também endossou o presidente que não teria acontecido fraude? Confirmo, senhor. Após o segundo turno, Vossa Excelência afirma na página 758 que Bolsonaro chamava os comandantes para discutir institutos jurídicos mais complexos para solucionar a crise institucional. E Vossa Excelência confirma, então, que a discussão era em termos jurídicos. Página 758, o que eu li foi o depoimento de Vossa Senhoria na polícia. Isso. A reunião abordava possibilidades jurídicas. Logicamente que o ex-comandante do Exército, ministro da Defesa e nós três, comandantes, temos conhecimento jurídico suficiente para abordar um tema inicialmente sobre uma GLO. Mas a reunião, o objetivo não era só esse. O objetivo sempre foi análise da conjuntura, as preocupações com os acampamentos, com o problema dos caminhoneiros. Mas sim, isso aí foi num crescente, como eu disse, que começou com o GLO, passou-se a discutir a possibilidade
do estado de defesa, tudo para um caso que não fosse por outro motivo que não os pressupostos de estado de defesa e da GLO. Inicialmente, foi isso que eu falei. E o Almir Garnier concordou sobre isso. Nos artigos, nas páginas 758 e 759 do seu depoimento na Polícia Federal, o senhor disse o seguinte, que o então comandante do Exército, general Freire Gomes, também tentava convencer o então presidente a não utilizar os referidos institutos, que em uma das reuniões dos comandantes das forças com o então presidente da República, após o segundo turno das eleições, depois do presidente da República, Jair Bolsonaro, aventar a hipótese de atentar contra o regime democrático por meio de algum instituto previsto na Constituição, GLO, ou Estado de Defesa ou Estado de Sítio, o então comandante do Exército, general Freire Gomes, afirmou que, caso tentasse tal ato, teria que prender o presidente da República. Acontece que, ouvido anteriormente a Vossa Senhoria, o comandante do Exército disse que isso não aconteceu, que ele advertiu o presidente que ele poderia ter consequências jurídicas desagradáveis, mas não falou ou o ameaçou de prisão. Vossa Excelência, ou melhor, Vossa Senhoria poderia esclarecer essa contradição entre esses depoimentos? Eu respondi sobre isso para o doutor Paulo Gonet, e com prazer repito aqui. O comandante do Exército, ele é uma pessoa muito polida, muito calma e muito tranquila, mas ele é muito firme quando precisa. Eu vi a repercussão do depoimento dele anteontem e não é uma coisa simples o senhor esquecer um comandante do Exército dizendo de uma possibilidade, ele estava tratando de hipótese. Não é o que a imprensa disse, ele não deu voz de prisão para o presidente, isso repercutiu assim na imprensa. Mas eu já disse que tem aí, a minha palavra eu mantenho no depoimento, que ele, com toda a educação, disse ao presidente, por hipótese, que se ele atentasse, ele teria que prender ele. E eu mantenho isso. Na 759, no depoimento à Polícia Federal, Vossa Excelência diz o seguinte, que em uma das reuniões com os comandantes das forças, após o segundo turno das eleições presidenciais, dentro do contexto apresentado pelo então presidente Jair Bolsonaro, veja bem, de possibilidade de utilização dos institutos jurídicos da GLO e do Estado de Defesa, o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, afirmou que colocaria suas tropas à disposição de Jair Bolsonaro. Agora, veja bem, a incongruência temática. Os senhores discutiam institutos jurídicos. Como é que isso evoluiu para colocar tropas à disposição? E aí, já comento o que disse também o general Freire Gomes. Ele ouviu à disposição, não ouviu tropas à disposição. Então, indagaria a Vossa Senhoria também como Vossa Senhoria esclarece essa contradição. Eu mantenho o depoimento que disse e o esclarecimento, a resposta que deu ao doutor Paulo Gonet. Foi isso que eu... E falei para o senhor que nós não estávamos lá só para discutir base jurídica, nós estávamos discutindo o ambiente e possibilidades. E isso foi o que o Garnier falou. Eu não fiquei sabendo à toa que a Marinha tem 14 mil fuzileiros, doutor. Entendeu? A nota do dia 11 de novembro de 2022, ela foi publicada na internet da Marinha do Brasil. E a nota é assinada pelos 3 comandantes. O delator Mauro Cid diz que essa nota foi assinada a mando de Jair Bolsonaro. O senhor e os outros comandantes assinaram essa nota a mando de Jair Bolsonaro ou foi uma ideia brotada ali entre os senhores mesmos? No dia 11 de novembro, nós estávamos numa reunião no Ministério da Defesa
O ministro da Defesa estava atualizando os 3 comandantes sobre as repercussões do relatório final da eleição que havia sido entregue no dia 9. E, logicamente, que ele colocou para nós a frustração do ex-presidente Bolsonaro. No encerramento dessa reunião, o general Freire Gomes trouxe uma minuta que poderia ser trabalhado por nós sobre a nota, que objetivava acalmar as pessoas que estavam nos acampamentos. Bem, o depoimento do general Freire Gomes é bastante esclarecedor sobre isso. Em momento algum, o Freire Gomes me disse que aquilo havia sido a mando do ex-presidente Bolsonaro. Eu também vi essa declaração do coronel Cid e, se foi, o Freire Gomes não disse nem para mim, nem para o Garnier, pelo menos ali no momento que a reunião do dia 11 acabou. Eu desconheço que o presidente Bolsonaro tenha ordem para isso. O senhor confirma que não participou da reunião do dia 7 de dezembro? Confirmo. O senhor voltou, estava em Pirassununga, o senhor só voltou a Brasília no dia 12 de dezembro. Perfeito. No dia 14, Vossa Senhoria já respondeu, mas eu quero apenas enfatizar. No depoimento, na página 760, o senhor disse o seguinte, que o almirante Garnier não expressou qualquer reação contrária ao conteúdo da minuta enquanto o depoente esteve na sala. Mas o almirante Garnier expressou qualquer reação favorável ao conteúdo da minuta? Não, senhor. Ele não falou enquanto eu tive muito pouco tempo. A minha presença nessa reunião foi muito rápida. Quando eu cheguei, os 3 já estavam lá, eu saí e os 3 estavam lá. No livro publicado pelo então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de conhecimento público, na página 174, ele disse que teve algumas reuniões com os senhores comandantes. O senhor pode dizer qual era o conteúdo e por que o Procurador-Geral da República foi consultado? Eu não sei quantas reuniões nós tivemos com o procurador Augusto Aras, mas a postura dos 3 comandantes e do ministro da Defesa era sempre de acalmar a conjuntura. Era que cada um usasse os seus relacionamentos pessoais com as autoridades, com as instituições, para que a conjuntura fosse menos radical como estava na época, porque as possibilidades de um problema sério na sociedade, na política, ao nosso ver, eram muito grandes. Isso quer dizer, então, que o almirante Almir Garnier também participava dessas reuniões com esse intuito? Sim, senhor. Depois, Augusto Aras levou os senhores, segundo ele relata no livro, para uma reunião com o ministro Toffoli. Isso aconteceu? Aconteceu na minha casa, no dia 24 de agosto. Sim. E aí, o que o ministro... Os senhores estava em voga naquele momento uma interpretação dada pelo jurista Iris Gandra sobre o artigo 142. O que o ministro Toffoli disse para os senhores? Nós não me lembro de ter abordado esse assunto com o ministro Toffoli. O ministro Toffoli não teria dito que o verdadeiro poder moderador era o Supremo Tribunal Federal e não as Forças Armadas? Não me lembro, mas eu nunca achei que fosse as Forças Armadas. Talvez por isso eu não tenha dado atenção. E fica aí uma constatação. Se houve um herói nessa coisa, foi o ministro Toffoli, né? Antes da publicação da nota, os senhores tiveram uma audiência com o desembargador federal Thompson Flores?
encontramos com o desembargador Thompson Flores, não me recordo se foi antes ou depois da nota. O senhor está falando da nota do dia 11 de Da nota novembro? do dia 11. Sim, senhor. Não. Eu encontrei Essa reunião com o aconteceu desembargador onde? na casa do comandante do Exército. E o que disse o desembargador Thompson Flores acerca desse tema? Cerca do 142, eu não posso Parece precisar. que os senhores estavam fazendo essas reuniões buscando uma interpretação do que é o artigo 142. Doutor Demóstenes, Sim, senhor. qual a pertinência da sua pergunta, uma vez que a testemunha já disse, tanto em relação ao ministro Toffoli quanto ao desembargador Thompson Flores, é que não lembra de ter discutido o artigo 142. A partir dessa negativa, Vossa Senhoria está fazendo conjecturas. Então, eu gostaria que o senhor permanecesse na pertinência das perguntas, por favor. É isso mesmo, Excelência, é sobre a pertinência mesmo, porque a memória dele é vivaz em relação a tudo, menos a esses encontros que aconteceram. Mas eu vou atender a Vossa Excelência e não vou mais perguntar. Doutor Obrigado. Demóstenes, o senhor encerrou? Encerrei. Obrigado. Eu também cumprimentando inicialmente o doutor Celso Vilardi, passo-lhe a palavra para inquirir a testemunha em nome da defesa do réu Jair Messias Bolsonaro. Bom dia, ministro-presidente, relator. Bom dia, ministro Fux. Cumprimento o doutor Paulo Gonet. Senhoras e senhores presentes, eu não sei se tem outros ministros presentes, cumprimento também. Bom dia, brigadeiro. Eu queria iniciar, brigadeiro, fazendo uma pergunta sobre esta nota. O senhor já respondeu que não tem conhecimento que tenha sido por ordem do presidente da República, mas o senhor leu essa nota, participou dela de livre e espontânea vontade? O senhor assinou, o senhor confirma os termos dela? Confirmo os termos dela, eu li a nota, recebi do general Freire Gomes, li a nota pessoalmente, não fiz qualquer mudança e assinei. E publiquei no site da Força Aérea. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Nessa nota, consta aqui a seguinte frase: como forma essencial para o restabelecimento e a manutenção da paz social, cabe às autoridades da República, instituídas pelo povo, o exercício do poder que dele emana, a imediata atenção a todas as demandas legais e legítimas da população, bem como a estrita observância das atribuições e os limites de suas competências nos termos da Constituição Federal. Sobre esse trecho, brigadeiro, eu tenho duas perguntas. A primeira frase diz, como forma essencial para o restabelecimento e manutenção da paz social. O que havia de ser restabelecido naquele momento? Eu acho que não começou naquele momento, mas naquele momento estava num nível de radicalização e de polarização da sociedade que nós julgamos muito perigoso. E achamos que as instituições e, logicamente, a sociedade tem a obrigação de manter a calma no país e a democracia desse país. Aliás, eu já tinha dado algumas entrevistas falando disso. E, na sequência, então, fala também aqui em demandas legais e legítimas. Essas demandas legais estavam relacionadas a essa GLO específica que o senhor estava tratando? O senhor chegou a comentar aqui? Não? Não. Quais seriam essas demandas legais? É porque havia naqueles equipamentos, eu tive até a oportunidade de uma vez falar sobre isso, demandas como intervenção militar, que é algo que, no nosso modo de ver, não existe. A Constituição não prevê uma intervenção militar. E a ideia era que fosse redirecionado isso para
que as demandas fossem redirecionadas não para a porta dos quartéis, mas para o Congresso Nacional para ser transformado em leis para ser aplicado. Segunda coisa que eu queria perguntar para o senhor foi muito preciso em relação às reuniões que o senhor teve com o presidente da República, então o presidente da República. O senhor não teve nenhuma reunião em dezembro? Não. Em dezembro, eu encontrei com o presidente da República no dia 5, no almoço de final de ano dos oficiais generais. Eu não me lembro da reunião com o presidente em dezembro. A última reunião que eu me lembro de ter encontrado com o presidente foi no dia 24 de novembro. Depois eu encontrei com o presidente no dia 5 de dezembro, no almoço de final de ano dos oficiais generais. Eu sentei em frente ao general Braga Neto, o Braga Neto estava do lado do presidente, nós conversamos. Depois, do dia 8 de dezembro, eu estive com o presidente na formatura da Academia da Força Aérea. Não me lembro de ter encontrado. E estive com o presidente no dia 30 de dezembro, quando ele embarcou na base aérea de Brasília. Não me lembro de termos tido reunião em dezembro. Muito bem. No seu depoimento da Polícia Federal, as folhas 759, o delegado trata a respeito de uma reunião no dia 7/12, numa reunião em que o delegado coloca aqui, entre aspas, que teriam sido expostos alguns considerandos. Então, o senhor não estava presente nessa reunião? Não estava presente. No dia 14 de dezembro, na reunião do Ministério da Defesa, eu acho que já está óbvio pelo que o senhor disse, mas eu vou fazer a pergunta apenas porque eu quero confirmar um detalhe, porque pelo que o senhor disse, o senhor entrou na reunião e saiu ali rapidamente. Esse documento que estava no plástico, o senhor não chegou a ler? Não cheguei a ler. Nem naquele momento, nem em qualquer outra oportunidade? É possível que eu tenha lido esse ano, quando foi quebrado o sigilo, mas com certeza não li isso até a operação que teve em fevereiro, março de 2024. No mundo de hoje, doutor, é possível que parte disso eu tenha recebido em um grupo de WhatsApp, mas eu não me lembro de ter recebido. Não, Brigadeiro, está tudo certo. Que o senhor pode ter recebido depois, tenho dúvida, até porque isso foi publicado. A minha pergunta é se o senhor leu esse documento lá naquela época da reunião do dia 14. Não li. Tá. Com certeza não. Minha outra pergunta, Brigadeiro, é a seguinte. Acho que eu entendi mal, mas me parece que tiveram duas respostas do senhor, porque, ao que eu entendi, me parece que falta explicar um detalhe. Ao responder a pergunta do eminente procurador, Dr. Paulo Gonet, o senhor narrou aquela reunião e disse que o senhor fez uma pergunta a respeito da questão da posse do presidente eleito, do presidente da República eleito. E ou eu entendi mal, ou a resposta do Dr. Paulo Gonet, o senhor respondeu sim, ele confirmou que envolvia a posse. Para o doutor Demóstenes, o senhor disse que ele ficou em silêncio e o senhor interpretou como sim. Eu queria perguntar exatamente o que aconteceu para a gente dirimir essa dúvida. O general Paulo Sérgio ficou em silêncio e eu entendi que estava sim prevista a não posse do presidente eleito no dia 1º. E falei isso para ele e me retirei da sala. Possivelmente, se eu tivesse errado, ele ia me chamar de volta, né? Muito certo. Ao responder também uma pergunta do Dr. Paulo Gonet a respeito da divulgação do resultado da auditoria em que a própria Força Aérea teve participação, que o senhor chegou a detalhar, a respeito da não divulgação, a sua resposta ao doutor Paulo Gonet, eu anotei aqui entre aspas, foi ouvi dizer, mas fulano, ciclano e beltrano poderão, de alguma forma, esclarecer isso melhor. O senhor ouviu dizer de quem? Não sei.
Desculpa, senhor presidente, só estou aqui conferindo as minhas Sem problema. anotações.